Você já parou para pensar que talvez o mundo não esteja contra você? Talvez não sejam as pessoas, nem os problemas, nem os dias ruins. Talvez seja isso aqui que está dentro da sua mente. Você acorda e já sente o peso do dia. O trânsito, os boletos, o silêncio de quem deveria ter falado, o barulho de quem deveria ter se calado. E tudo isso parece te esmagar. Parece que o mundo inteiro está decidido a te derrubar. Mas e se eu te dissesse que o mundo não tem esse poder? Epicteto, um dos maiores pensadores do estoicismo, dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Isso muda tudo, porque se a dor vem da interpretação, então é você que tem o poder de mudar a dor, e não o mundo que precisa mudar para te aliviar. Hoje, neste vídeo, você vai descobrir por que o sofrimento que você sente não vem de fora. Você vai entender como o pensamento estoico transforma angústia em clareza, ansiedade em ação, raiva em sabedoria. E o mais importante, como usar essa filosofia, hoje mesmo, na sua vida. Mas antes de continuar, respira fundo, porque o que vem a seguir pode virar sua mente do avesso, no melhor sentido possível. Você já percebeu como duas pessoas podem viver exatamente o mesmo problema e reagirem de formas totalmente opostas? Uma perde o controle, a outra mantém a calma. Uma se revolta, a outra respira e segue em frente. A diferença não está no problema, está em como cada uma interpreta o problema. E é aí que começa o segredo estoico. Os estoicos ensinaram que o verdadeiro campo de batalha não está lá fora, está aqui dentro. Não é o desemprego, a rejeição ou o atraso que te destrói. É a história que você conta a si mesmo sobre essas coisas. É a voz que você alimenta na sua mente. A que diz: isso é injusto, isso é insuportável, isso é pessoal. Mas, e se não for? E se não for contra você? E se for apenas a vida, seguindo seu curso indiferente, e você, por não ter aprendido a treinar sua mente, acaba se ferindo com as próprias ideias? Você não está sendo destruído pelo mundo. Você está sendo destruído pela forma como reage ao mundo. E reagir é automático. Mas responder, não. Responder exige consciência. Reagir é animal. Responder é racional. O estoicismo é o caminho entre o impulso e a sabedoria. E o primeiro passo para sair desse ciclo de sofrimento é entender que sua mente, essa que interpreta, distorce, exagera e dramatiza, pode ser reeducada. Ela não precisa continuar sendo seu maior inimigo. Ela pode se tornar sua aliada. Mas para isso é preciso treinar o olhar, fortalecer a atenção, domar o julgamento. Os antigos estoicos chamavam isso de hegemonikon, o centro de comando interior. É ali, dentro de você, que a realidade é moldada. O mundo pode ser o mesmo, mas quem o observa pode ser outro. Você é o que pensa sobre o que vive, e não o que vive. Um estoico não nega a realidade. Ele não finge que tudo está bem. Mas ele também não entrega seu equilíbrio nas mãos dos acontecimentos. Marco Aurélio escreveu: se você está aflito por algo externo, a dor não vem da coisa em si, mas da sua estimativa sobre ela. E você tem o poder de revogar isso a qualquer momento. Essa frase tem o peso de uma espada, porque ela corta a ilusão. Ela mostra que nada, absolutamente nada, tem um significado fixo. Não é o que acontece, é o que você diz a si mesmo sobre o que acontece. Pense em um atraso. Para um é motivo de raiva, para outro é uma pausa para respirar. Para um é o mundo sendo cruel, para outro é uma oportunidade de aceitar o mesmo fato. Duas narrativas, dois mundos internos completamente distintos. A verdade é essa: o sofrimento começa na interpretação, não na experiência. E quando você começa a perceber isso, quando deixa de se perguntar
por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar, por que eu estou reagindo assim a isso? Então você começa a tomar as rédeas. O estoico entende que sua liberdade não está em mudar tudo ao redor. Está em mudar o significado que ele atribui ao que não pode mudar. Você pode não escolher os fatos, mas pode escolher os filtros. E aí, tudo muda. Um problema vira um treino. Uma ofensa vira um teste. Uma perda vira uma lição. Um silêncio vira um convite à reflexão. Você se torna menos reativo, mais consciente. Menos vítima, mais protagonista. A mente, quando treinada, não apaga as dores do mundo, mas ela aprende a não multiplicá-las. Você já parou para pensar que quase tudo o que te aflige não está acontecendo de verdade neste momento? Observe, grande parte da ansiedade mora no futuro, medo do que pode acontecer, e grande parte da dor emocional está no passado, mágoas do que já aconteceu. E o presente, o agora, quase sempre está em silêncio, quase sempre está em paz. O estoico vive no presente porque é o único tempo que existe de fato. Ele sabe que os monstros da mente ganham força quando você abandona o agora para viver em suposições e lembranças. Não é o mundo que te aflige, é o tempo que você insiste em habitar com a sua mente. Sêneca dizia: somos mais frequentemente apavorados do que feridos, e sofremos mais na imaginação do que na realidade. E aqui está um princípio estoico poderoso. O que você sente nem sempre é o que está acontecendo. Você pode estar num lugar calmo, com tudo aparentemente bem, e ainda assim se sentir em guerra. Por quê? Porque seu inimigo está dentro. Enquanto você não treinar a sua mente para reconhecer os pensamentos como pensamentos e não como verdades absolutas, você será prisioneiro de impulsos, emoções e cenários irreais. E já há algo ainda mais profundo. Quando você percebe que a sua paz pode existir, mesmo quando o mundo está desmoronando, você se torna invencível. Porque aí, nem a traição, nem a perda, nem a crítica podem te atingir sem a sua permissão. O mundo vai continuar sendo o que é, imperfeito, caótico, imprevisível, mas você pode escolher não ser arrastado por ele. Você pode ser âncora no meio do furacão. Você pode ser rocha quando tudo é maré. Você pode ser presença quando tudo tenta te distrair. É por isso que o estoicismo não é um conjunto de frases bonitas. É um treinamento diário, um refinamento contínuo da alma. É o compromisso com algo maior, sua liberdade interior. Quer saber por que você se frustra tanto com as pessoas, com o mundo, com a vida? Porque você espera demais. Você espera que o outro te entenda sem que você diga nada. Você espera que o mundo seja justo mesmo sabendo que nunca foi. Você espera que tudo saia conforme o plano, mesmo vivendo num universo feito de caos. Epicteto nos alertava: não espere que os eventos aconteçam como você quer. Deseje que eles aconteçam como devem acontecer e sua vida fluirá serenamente. Essa é a chave. O sofrimento constante nasce da distância entre o que você espera e o que acontece. E quanto maior essa distância, maior o impacto, maior a dor. A traição dói mais em quem acreditava que nunca seria traído. A injustiça destrói mais quem acha que o mundo sempre premia os bons. A perda machuca mais quem se iludia achando que nada iria mudar. Mas o estoico não vive na ilusão. Ele vive na clareza. Ele entende que tudo pode acontecer. Ele aceita que as pessoas falham, que os ciclos se encerram, que as dores fazem parte da existência. E ao aceitar isso, ele não endurece, ele amadurece. Não é frieza, é lucidez. Você não controla o mundo, não controla as palavras do outro, não controla o comportamento de quem você ama. Mas você pode e deve controlar as suas expectativas. E quanto mais realistas forem suas expectativas, mais leve será sua jornada. Você deixará de sofrer porque o mundo não se encaixa na sua fantasia.
e começará a viver com sabedoria, aceitando o que é, em vez de chorar pelo que deveria ser. Essa é uma das maiores fontes de liberdade que um ser humano pode experimentar. A liberdade de não exigir que tudo seja como você quer. É aí que você para de brigar com a realidade e começa de fato a viver com paz. Você não escolhe tudo o que acontece com você, mas você escolhe, sempre, como vai responder. Essa é a essência da filosofia estoica. Não somos vítimas passivas do destino, somos arquitetos da nossa atitude. Alguém te traiu? Você não escolheu isso, mas pode escolher não alimentar o rancor. Alguém foi injusto com você? Você não controla a ação do outro, mas controla o que cresce dentro de você. A raiva ou a compreensão. Alguém te deixou? Você não pode obrigar ninguém a ficar, mas pode se reerguer com dignidade. Epicteto dizia: as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pela visão que têm das coisas. Não é o fato, é a interpretação. É isso que diferencia o sábio do impulsivo. O primeiro respira antes de reagir. O segundo explode, se arrepende, se perde e culpa o mundo por isso. O estoico desenvolve um espaço sagrado entre o estímulo e a resposta. Um intervalo, um silêncio, um momento onde ele pergunta: o que um sábio faria agora? Esse espaço é ouro, é onde mora o seu poder. É ali que você deixa de ser refém das emoções e começa a ser dono de si. Não se trata de negar a dor, se trata de escolher o que você faz com ela. Vai se tornar amargo? Ou vai usar essa dor como matéria-prima para crescer? Vai alimentar a raiva? Ou vai entender que o outro é prisioneiro da própria ignorância? Vai se vingar? Ou vai seguir em frente sem carregar pesos que não são seus? O estoico escolhe com consciência. Ele treina a mente para não ser arrastada. Ele sabe, reagir é fácil, mas escolher a resposta certa é o caminho da força interior. E quanto mais você treina essa escolha, mais livre você se torna. Os estoicos não apenas suportavam o destino, eles aprendiam a amá-lo. Amor fati, o amor ao destino. Não significa gostar da dor. Significa olhar para cada acontecimento, bom ou ruim, e dizer: isso também faz parte da minha construção. Imagine a vida como uma obra de arte. Cada pincelada, cada cor escura, cada tom inesperado contribui para a beleza final. Você não joga fora uma pintura por causa de uma sombra. Você a aceita como parte da composição. Assim também é com o destino. As perdas, os fracassos, os tropeços, tudo isso não é um erro, é o caminho. Nietzsche, profundamente influenciado pelo estoicismo, escreveu: minha fórmula para a grandeza do homem é amor fati, não querer nada diferente, nem no passado, nem no futuro, nem por toda a eternidade. Aceitar, abraçar, amar. O estoico não luta contra a realidade. Ele dança com ela, transforma o sofrimento em sabedoria, a rejeição em força, a solidão em autoconhecimento. A traição não é o fim, é um redirecionamento. A injustiça não é derrota, é lapidação do caráter. A perda não é castigo, é convite à evolução. Quando você ama o destino, mesmo aquele que dói, você se liberta, não porque ficou mais forte que a dor, mas porque deixou de ver a dor como inimiga. Você a convida para a mesa, você pergunta: o que você quer me ensinar? E nesse momento algo muda. Você para de resistir, você para de se esconder e começa a crescer. O estoico sabe, cada dia é um presente. E cada dificuldade, uma oportunidade disfarçada. Amor fati é a aceitação ativa. É a coragem de não querer que as coisas sejam diferentes. É dizer: sim, foi difícil, sim, doeu, mas eu aceito e sigo. Porque quem ama o destino já venceu o sofrimento. Imagine carregar uma mala pesada dia após dia, cheia de coisas que você não escolheu.
O que os outros pensam, o que disseram, o que fizeram, as decisões que você não controla, os erros dos outros, as expectativas do mundo, os medos que você herdou sem perceber. Você caminha, mas cada passo parece mais difícil, não porque o caminho é impossível, mas porque você se recusa a soltar o que não te pertence. A filosofia estoica é clara. O que não está sob seu controle não deve pesar no seu coração. Epicteto repetia: há coisas que dependem de nós e outras que não. Sua mente, sua atitude, sua resposta emocional, isso é seu. O resto é vento. Tentar controlar o incontrolável é como gritar contra uma tempestade. É inútil. E pior, te afasta da paz interior. Quantas vezes você perdeu o sono por algo que não podia mudar? Quantas conversas você repetiu na mente, tentando reescrever o passado? Quantas vezes se frustrou, esperando que alguém fosse diferente? Os estoicos não desperdiçavam energia com o que estava fora do seu raio de ação. Eles treinavam o desapego, não como quem ignora, mas como quem entende que o controle real começa quando você abre mão da ilusão do controle total. Soltar o incontrolável é um ato de coragem. É você olhar para aquilo que te incomoda e dizer: eu não posso mudar isso, mas posso mudar a forma como isso me afeta. Você não pode impedir que o mundo seja injusto, mas pode impedir que isso te transforme em alguém amargo. Você não pode apagar a dor de uma traição, mas pode impedir que ela dite como você vai amar dali para frente. Soltar não é fraqueza, é maturidade, é a sabedoria de não carregar o que não se pode resolver, de não alimentar o que só consome, de não se definir por aquilo que está fora. E quando você solta, você abre espaço, espaço para a leveza, espaço para a clareza, espaço para o verdadeiro poder, o poder de não ser escravo do que escapa às suas mãos. Como disse Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Então solte. Solte o que não depende de você. Solte o medo de não ser aceito. Solte a necessidade de controlar cada detalhe. Solte o passado que insiste em gritar. Porque o verdadeiro domínio é o domínio de si. O mundo desmorona. Lá fora, a confusão. Lá dentro, o turbilhão. Notícias alarmantes, decisões inesperadas, perdas que surgem como trovões em um céu que parecia calmo. E então vem a pergunta: como permanecer de pé quando tudo parece ruir? Para os estoicos, a resposta não era fugir, se esconder ou negar a realidade. Era se preparar internamente para o que viria externamente. Porque a verdadeira crise, segundo eles, não acontece fora. Ela acontece dentro. Sêneca enfrentou o exílio. Epicteto viveu como escravo. Marco Aurélio liderou impérios em meio a guerras e pragas. Todos eles experimentaram o colapso, mas nenhum permitiu que o caos do mundo destruísse a ordem interior. Veja, você não precisa de controle sobre as circunstâncias para ter paz. Você precisa de clareza. A clareza de entender que, em tempos de crise, você não é o que acontece com você. Você é o que você decide ser diante do que acontece. Quando o inesperado bater à porta, respire. Quando a dor surgir, reconheça. Quando a vida apertar, volte ao centro. Porque o estoico treina a si mesmo não para evitar a tempestade, mas para permanecer firme mesmo sob a chuva mais fria. Não é sobre ser invencível, é sobre ser inquebrável por dentro. E como se constrói isso? Com repetição, com reflexão, com práticas diárias de autodomínio. Quando você olha para uma crise e diz: isso está fora do meu controle, mas minha resposta não está. Você retira o poder do caos. Você desfaz a tempestade antes que ela atinja seu espírito. Você vira um pilar em meio aos ventos, não porque não sente, mas porque sabe o que fazer apesar do que sente. Essa é a serenidade estoica.
A serenidade que não ignora o sofrimento, mas que o atravessa com dignidade. A serenidade que não espera um mundo perfeito, mas que encontra perfeição na própria postura. Lembre-se, o mundo vai continuar a mudar, a girar, a desafiar, mas a sua resposta, essa pode ser uma rocha, e é essa rocha interior que define quem você realmente é. Quando tudo falha, a previsão, o plano, o conforto, os amigos, o que te resta? Talvez reste o chão frio de um quarto silencioso. Talvez reste o olhar vazio no espelho. Talvez reste apenas você e o caos. É nesse exato momento que a maioria desmorona, mas o estoico não, porque ele aprendeu, ao longo dos dias calmos, a se preparar para os dias de tempestade. Ele não espera do mundo promessas que o mundo não pode cumprir. Ele não exige dos outros perfeição. Ele não projeta sua paz em nada fora de si. O estoico sabe que a única fortaleza confiável é a sua mente treinada. Quando tudo ao redor se desfaz, ele se recolhe para dentro da filosofia como quem volta para casa. Não para escapar da dor, mas para compreender a dor. Ele se pergunta, o que isso está me ensinando? O que em mim está resistindo à realidade? O que posso fazer, mesmo agora, com dignidade e honra? E mesmo na noite mais escura, ele age. Porque a filosofia não é um livro para decorar. É uma armadura que você veste quando o mundo se torna afiado. Marco Aurélio escreveu seus pensamentos não para impressionar, mas para lembrar a si mesmo de continuar. Epicteto repetia, você pode acorrentar meu corpo, mas não minha vontade. Sêneca ensinava, o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais do que deveria. Esses homens viveram tragédias, mas morreram em paz. Porque entenderam que quando tudo desmorona, ainda existe uma escolha, a escolha de manter a alma firme, a escolha de não se tornar igual ao que te machucou, a escolha de continuar vivendo com propósito, mesmo sem garantias. E se hoje você estiver nesse lugar escuro, sem direção, lembre-se, você não está quebrado. Você está sendo chamado a despertar, a construir a si mesmo do lado de dentro, a encontrar abrigo naquilo que não pode ser tirado de você. Isso é filosofia. Isso é força real. Isso é estoicismo em sua forma mais pura. Você chegou até aqui. Isso por si só já é raro. Em um mundo viciado em distrações, você escolheu ouvir sobre silêncio. Enquanto tantos fogem da dor, você quis entender o que ela ensina. Enquanto a maioria acusa o mundo, você decidiu olhar para dentro. Isso é coragem. Isso é o início da liberdade. Agora, você tem uma escolha. Fechar este vídeo e seguir como antes. Ou permitir que estas ideias se tornem sementes. Sementes que você planta amanhã ao acordar. Quando estiver diante de um desafio e lembrar que pode respirar antes de reagir. Quando alguém te ferir e você escolher não carregar esse veneno. Quando a vida te frustrar e você perceber que ainda há algo sob seu controle. Sua atitude não é o mundo que te aflige. É a forma como você se agarra ao que não pode controlar. Se algo neste vídeo tocou você, compartilhe com alguém. Talvez seja exatamente o que ele ou ela precisa ouvir. Se quiser continuar nesta jornada, inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é um lembrete de que a mente pode ser o seu templo, mesmo quando tudo à sua volta é ruína. E lembre-se, a dor é inevitável, a perda é parte da vida. Mas o sofrimento prolongado, esse sim é uma escolha. E você está aprendendo a escolher melhor.